Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, hoje ao vivo aqui, diretamente da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, via Tech Cable. É um prazer estar de volta, iniciar esse ano hoje no programa ao vivo. Nas últimas semanas, vocês viram programas especiais que a gente gravou para que você tivesse novidade no tempo em que a gente estava mais ou menos de férias. E o programa de hoje começa com a cara do Trabalhador em Foco, porque a gente fala que é a educação que muda o mundo. É a educação a única forma de mudar o mundo. E só existe educação através deles, dos professores. E hoje a gente vai falar de que forma essa categoria, que eu diria uma das mais importantes no mundo, foi diretamente agredida por conta da reforma trabalhista. A gente vai conversar com o professor Frederico Fadini, nosso convidado cativo e querido aqui do programa Trabalhador em Foco, para começar a entender as questões que a gente já observa no dia a dia da vida dos professores. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar início ao nosso bate-papo com o professor Frederico. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carla. É um prazer estar contigo aqui, contigo e nesse programa tão importante para o trabalhador petropolitano. Com certeza. Esse programa que a gente pode falar a verdade. E Exatamente. Eu adoro essa sensação da gente falar a verdade. Vamos lembrar um pouquinho, para quem não anda assistindo a gente, mas que está, por exemplo, de férias agora e está vendo o programa Trabalhador em Foco. Assim, no ano passado a gente teve a consolidação da reforma trabalhista, não é isso? Qual é a grande problemática quando a gente pensa nesse assunto? É uma coisa importante, Carla, e para o trabalhador que está assistindo o programa, não houve somente uma reforma trabalhista, houve também uma reforma sindical. E as duas impactaram de maneira extremamente negativa os direitos dos trabalhadores. E eu vou dizer até um pouco mais, não só os direitos dos trabalhadores, a existência do sindicato, mas causou também uma insegurança jurídica para muitos empresários. Essa chamada reforma trabalhista, a gente imagina a reforma algo que traga um ganho, mas não melhorou para o trabalhador. Não é? E também para o empresário. Há um medo hoje em dia, há uma insegurança jurídica muito grande, já que muitos tribunais do trabalho indicaram que não seguirão parte daquilo que foi colocado nessa desforma trabalhista. Como é que pode, professor, eu sei que o senhor é professor de história, mas como é que pode dizer que não vai usar a reforma? Me perdi aí, eles disseram que não vão usar todas as novas regras? Há alguma argumentação referente à inconstitucionalidade de alguns instrumentos, tanto da reforma trabalhista como também da reforma sindical. Então isso pode criar uma insegurança jurídica muito grande. E isso é apontado, inclusive, pela maioria dos juízes trabalhistas, dos tribunais do trabalho. Nós, dos sindicatos, também estamos fazendo o trabalho necessário para que as perdas que o trabalhador teria com essa reforma não se consolidem, até porque pela própria inconstitucionalidade de alguns dos instrumentos dessa chamada reforma. Quando a gente pensa em reforma, a gente já falou vastamente aqui no programa Trabalhador em Foco, demandas bem pontuais, como o trabalho intermitente, a questão das férias, tem outras muitas questões. Hoje vamos falar sobre a reforma, sobre essa desforma, sobre essa contra-reforma trabalhista que foi estabelecida e que agride diretamente os professores, que muitas das vezes têm um sistema diferenciado de trabalho, que meio que é um trabalho intermitente, porque dá aula de manhã, tem a pausa, mas dá aula à tarde, não sei. Como é que funciona algumas das questões que foram alteradas na prática? Em relação a essa sua pergunta, é uma preocupação muito grande dos Simpros, não só do Estado do Rio de Janeiro, do nosso Simpro Petrópolis também, como de modo geral dos sindicatos que representam os trabalhadores das redes privadas. Não é? É possível um professor ser terceirizado ou trabalhar
numa forma do trabalho intermitente, apenas por horas trabalhadas? Sim, é possível. Né? Por essa reforma trabalhista, um trabalhador, um professor, né, ele pode ser terceirizado. Ele pode também ser contratado numa modalidade de trabalho intermitente, que é muito ruim. E outra coisa, inclusive, ele pode ser pejotizado, ele pode ser contratado como CNPJ, então, pessoa jurídica. E o que ele perderia, os ganhos que a categoria tem nos seus acordos e nas suas convenções coletivas. Quando a gente pensa na pejotização, e a gente também fala sempre nisso aqui, significa você contratar um empregado que é o microempreendedor individual, que não tem outra renda além daquela, né, que trabalha mais de 3 dias por semana com você, mas você diz que só vai contratar se ele tiver a nota fiscal, se ele for uma empresa. E aí, muitas das vezes, por conta dessa dita demanda de mercado, as pessoas precisam pagar as suas contas. Nós vamos nos submetendo a essa questão. De que forma que os sindicatos dos professores estão pensando a respeito da pejotização? Não, a luta é exatamente para que isso não ocorra. Há uma visão um pouco, de certa forma, errônea em relação a isso. Você defende muito a ideia do microempreendedor, que você tem que empreender. A coisa não é bem assim, não. Na verdade, você tem trabalhadores que são contratados nessa modalidade como pessoa jurídica e perdem muitos direitos. Então, isso não é favorável ao trabalhador. E os Simpros estão lutando contra isso. Agora, que é permitido, é permitido. Que direitos imediatos ele perde nesse processo de pejotização? Eu não fico nem somente na questão da pejotização, sim, mas de modo geral do que seria um impacto mais amplo no professor e que nós notamos nesses primeiros meses após a implementação dessa reforma trabalhista. Em primeiro lugar, não há mais a necessidade, legalmente, né, falando, do trabalhador realizar, caso demitido, a homologação no sindicato, por exemplo. Isso é um problema muito sério. Por quê? Exatamente porque nossa categoria, por uma luta muito longa, não é, ela tem uma série de ganhos. Ganhos que estavam não só na CLT, mas, como eu digo também, nos nossos acordos e convenções coletivas. E você fazendo uma homologação de uma demissão fora do ambiente do sindicato, muitas vezes aquela pessoa que faz a homologação, por má fé ou por desconhecimento, pode não levar em consideração certos direitos, por exemplo, do trabalhador. E mais uma coisa que nós temos reparado no sindicato, em algumas instituições que estão fazendo homologação fora do sindicato, na sua contabilidade, ou na própria empresa, muitas vezes a Caixa Econômica, para liberar o fundo de garantia, o salário de desemprego, eles não estão aceitando caso não haja o carimbo do sindicato. Então, como eu digo, é uma insegurança muito grande. E, normalmente, você não tem a dúvida, as escolas, as empresas, né, escolas, universidades, que agem com maior correção com o trabalhador, estão fazendo as homologações no sindicato. Normalmente, aquelas empresas que não estão realizando a homologação no sindicato são aquelas empresas que apresentam problemas maiores no caso da homologação, de não cumprimento de certos dispositivos que são direitos dos trabalhadores. Por isso eu digo, você fez a homologação fora do sindicato, vá ao sindicato depois. Nós aguardamos vocês e vamos avaliar se tudo foi feito conforme a lei. É uma questão muito da prática, a sua fala, né? Quem faz tudo certo não tem medo de ir ao sindicato quando precisa, por qualquer circunstância, demitir um profissional. Porque é um mercado, às vezes você precisa demitir um, quer contratar o outro, e isso daí não tem jeito. Entra-se e saem profissionais de distintas empresas o tempo todo. Agora, se você, empresário, está com o rabo preso, o que você faz? Se aproveita da reforma que diz que não precisa mais ir no sindicato, porque o sindicato vai apertar sim, mas vai apertar no direito do trabalhador. E aí, se em qualquer momento você, professor, foi demitido e fizeram lá de qualquer jeito a homologação, o sindicato está disponível para poder auxiliar
para verificar toda essa documentação? Perfeitamente, estamos à disposição. A nossa secretaria, o nosso departamento jurídico estão atentos a isso. E algumas instituições que realizaram as homologações fora da nossa sede, os profissionais já nos procuraram e nós avaliamos como essa homologação foi realizada. Quando a gente fala em pejotização, ainda falando das perdas reais dos professores com relação à reforma trabalhista, a pejotização tira o direito de férias, não é isso? Ela tira uma série de direitos, eu vou além, porque não é só a questão das férias. Sim. A nossa categoria, por exemplo, nosso sindicato, ele tem, nos anos de funcionamento do nosso sindicato, é um sindicato muito antigo na cidade, com tradição. Certo. Na nossa região, na verdade, são 10 municípios. Nós temos uma série de ganhos em nossos acordos coletivos e nossas convenções coletivas. A gente consegue exemplificar pejotizado, você possa sim, a gratuidade para os filhos dos professores nas escolas. É só para filho ou é extensivo para neto? Apenas filho. Apenas filho. Okay. Outra coisa, por exemplo, a anuidade que o professor tem, um acréscimo de 1% a cada ano. Outra coisa, por exemplo, nos últimos 2 anos, o professor que tem mais de 10 anos na empresa e faltam 2 anos para se aposentar, ele tem estabilidade, mas ele tem que comunicar à empresa desse direito. Então, uma série de coisas que no dia a dia nós não tomamos muita atenção, não temos muita atenção. Por isso, inclusive, que o nosso sindicato, os professores devem lembrar disso, no início do ano, se vocês olharem, às vezes no período da database, nós mandamos para as escolas, colocamos nas salas dos professores a nossa convenção coletiva. E esse ano fizemos até uma coisa diferente, em alguns casos mandamos por correio. Não conseguimos mandar para todos os professores, porque em alguns casos o endereço não é mais o mesmo, precisamos fazer uma atualização do nosso cadastro. É necessário também que os professores que mudaram entrem em contato com o sindicato. Extremamente importante. Procurem o sindicato e comuniquem. E hoje tem outras vias também, esse material impresso, ele com certeza também pode ser enviado por e-mail. No site. O site do nosso sindicato, não, nosso site do Simpro, você tem não só as nossas publicações, informativo, jornal, como também o nosso estatuto e convenções e acordos realizados, e são vários, você não imagina. Nós temos um acordo específico com a Universidade Católica de Petrópolis, nós temos um específico com a FASE, um específico com a Estácio, com as escolas do estudo básico, do ensino básico, que é feito junto com a patronal em Niterói, negociado com eles. Nós temos a creche do Itamaraty, Santa Catarina, e agora com a nossa extensão de base, nós vamos até Vassouras. Nós estamos agora com a Universidade Severino Sombra também, já em negociações para nós realizarmos nosso acordo coletivo com eles. 3 Rios, Paraíba do Sul, tudo isso é base do Simpro Petrópolis. E todos esses professores têm o seu acordo e têm a sua database negociada. E o apoio jurídico, né? Nosso jurídico funciona com 2 advogados de primeira linha aqui em Petrópolis. Com certeza. Me surgiu uma questão em mente, que é o seguinte, você falou das universidades, falou dos principais polos de TV de universidades aqui na cidade, mas a gente também tem aumentando o número de universidades à distância. E aí a gente não tem professores, a gente tem os instrutores, eles entram no mesmo esquema dos professores? Você fez uma pergunta extremamente importante, quase referente capciosa. À educação, essa educação à distância. Não há ainda um acordo com essas instituições. É uma briga que não é só de Petrópolis, não. Então, os professores que trabalham nessas universidades, na modalidade à distância, né, que trabalham especificamente na modalidade à distância, há uma luta jurídica aí sim. Mas não é só do Simpro Petrópolis, não. Essa luta é nacional, é da nossa confederação, é das nossas federações estaduais, e é uma luta muito difícil. Nós entramos em contato com essas universidades, algumas delas, pelo menos as maiores, que estão aqui localizadas em Petrópolis. Eu posso dizer que é uma má vontade muito grande por parte da instituição. Tá? Os ganhos estão ocorrendo muito lentamente, mas os professores que trabalham nessa modalidade podem ter certeza que nós estamos utilizando, com a confederação e com as federações, uma briga muito grande na justiça para a regulamentação dessa modalidade. Mas é uma briga muito difícil, a coisa está andando realmente devagar, eu reconheço. Mas é a morosidade da justiça brasileira, a morosidade como são tomadas
decisões tão importantes em relação ao trabalhador, né? Eu levantei essa questão porque você falou das universidades, né, grandes e conceituadas, né, em Petrópolis, mas quando a gente pensa nessa nova modalidade, eu sou professora universitária afastada, né? Eu dava aula no Rio, amava dar aula, amo a academia, mas fui assaltada e aí não quis continuar. E quando tentei voltar em Petrópolis, tive a oportunidade de dar aula numa universidade à distância, mas percebi que não valia a pena, porque era tão pouco o valor da hora-aula e o quanto me cobravam além daquele tempo ali, ou seja, você tem que atender o aluno a qualquer hora no WhatsApp, Facebook, não sei o que é aquela hora do estudo que a gente sempre fala assim, aqui, que lá não existe mesmo. Isso é outra coisa importante que faltou explicação, você havia perguntado. Eu vou comentar aqui agora. Essa coisa de instrutor, facilitador, é professor. Isso é uma briga muito grande com essas instituições também. Eles colocam como instrutor, orientador. Troca um nome para não te oferecer o direito. E isso te traz problemas sérios, por exemplo, na aposentadoria. Tá certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E nós já interpelamos essas empresas várias vezes, estamos judicialmente exigindo que eles coloquem um professor com a função que ele realmente tem. Professor. Ele não é facilitador, orientador, seja lá o que for. É professor. E é muito importante que isso esteja na sua carteira. Mas eles também têm os interesses deles, não é? Desobedecem, por exemplo, pisos salariais, desobedecem vários artigos dos nossos acordos coletivos. Alguns chegam a pagar, que é errado, apenas por aula dada. Existe um cálculo específico para o pagamento do professor. Eles não obedecem, pagam por aula dada. Agora, os professores que trabalham nessa modalidade sabem que nós estamos enfrentando esse problema, mas não é fácil, porque eles também têm os interesses e brigam com unhas e dentes para manter os seus interesses comerciais. Na verdade, são empresas que querem o lucro e que operam na educação. Podia vender queijo, podia vender cerveja, o produto deles é educação. É aquela velha história, Carla, que nós conversamos várias vezes. É a mercantilização da educação. O capitalismo busca sempre novos mercados, né? Um mercado muito bom. Isso não é caso do Brasil só não, é no mundo inteiro. Os empresários acordaram. A educação é um bom negócio. Temos que tirá-la da mão do Estado. Isso não é só no Brasil, não. Isso é na Europa também, né? A educação é um grande negócio. Para a educação se tornar lucrativa para esses grupos, para esses investidores, é preciso que ela saia das mãos do Estado, que ela não tenha regulamentação. E isso é um problema sério. A educação está virando, né, uma caixa para você fazer dinheiro. Existem instituições sérias? Sim, muitas. Tradicionais, antigas, sérias, mas tem muita picaretagem surgindo por aí também, sabe? E eu acho que é muito interessante a gente ressaltar quantas vezes forem necessários a questão da percepção que o mercado vem fazendo a educação ser um mercado. Porque todos nós, o início da minha fala hoje foi lembrar para você de casa que nós só somos o que somos a partir da nossa educação. É estudando. E aí você vê uma escola estadual, municipal, né, uma municipal, estadual ou federal sucateada, você fica desesperado e vai em busca de quê? Você vai em busca de uma escola particular, vai em busca de uma complementação, e aí a gente vai vendo que toda hora abre um novo curso na cidade, que provavelmente também deve dificultar, vai dizer que são instrutores e são professores de reforço, e a gente vai criando aí uma grande bola de neve. Eu vou fazer uma breve pausa, fica com a gente que a gente volta rapidinho para finalizar esse bate-papo de hoje. Fica com a gente. Se a nossa aposentadoria já estava em risco no governo Dilma, Temer assume o cargo com a promessa de acelerar a retirada de direitos e aprovar uma contra-reforma da Previdência até o final do ano. Através de reportagens e propagandas, tentam convencer a nós, trabalhadores, de que a Previdência dá prejuízo e que, por isso, a reforma seria um mal necessário. Isso tudo não passa de mentira. Mais da metade desse suposto rombo é causado pelo próprio governo, com renúncias de contribuições previdenciárias que deixaram de ser cobradas de empresas. Além disso, para chegar nesse rombo, o governo finge que todos os benefícios da Previdência deveriam ser pagos com as contribuições dos trabalhadores e das empresas.
Na verdade, a Previdência faz parte do sistema de seguridade, junto com a saúde e a assistência social. Esse sistema tem um modelo de financiamento tripartite, previsto pela Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, há também impostos e receitas que deveriam ser repassadas pelo Estado. Quando a conta é feita como manda a Constituição, a Seguridade Social arrecada mais do que o necessário, com sobra. Mas a maior parte dessas receitas é historicamente desviada para outras áreas. Mecanismos como a desvinculação de receitas da União são usados para tirar dinheiro de áreas sociais e favorecer empresários e banqueiros com o pagamento da dívida pública. O governo maquia os dados para encobrir a retirada de direitos. O objetivo por trás da mentira do rombo é liberar mais recursos para o pagamento da dívida pública e ainda abrir o mercado lucrativo para os empresários da Previdência Complementar. Empresários, políticos e a mídia comercial estão juntos para tentar jogar a conta da crise nas nossas costas. Mas nós, trabalhadores, somos a maioria da população. Estamos nas escolas, nos hospitais, nas fábricas e juntos podemos impedir qualquer tentativa de retrocesso. O caminho para barrar o desmonte da Previdência é a construção de uma grande greve geral. Ajude a espalhar essa ideia e junte-se à luta em defesa de direitos. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e dando continuidade, arrematando esse bate-papo hoje sobre as questões da reforma trabalhista no magistério. Professor, os professores ainda estão de férias. Como é que funciona essa questão das férias dos professores? Isso é de extrema importância também. Quantas coisas de extrema importância nós estamos falando aqui agora. Porque no caso do professor, preste atenção, nós tivemos denúncias no sindicato. Não se pode fracionar as férias do professor. Inclusive no estado do Rio de Janeiro, há uma lei estadual, nem todos os estados têm, alguns têm, o Rio de Janeiro inclusive. As férias do professor são em janeiro. Você não pode fracionar porque você não pode em outro momento. Ah, mas o recesso de julho. O recesso de julho é outra coisa. Ele está na nossa convenção e dos nossos acordos coletivos e já é uma tradição da categoria por várias razões, né? O professor até em alguns casos pode ser convocado, não para dar aula porque os alunos não estarão lá, não é? Certo. Mas às vezes uma prova, uma reunião, mesmo que o sindicato diz, o professor trabalhou o primeiro semestre que é tão cansativo, vamos dar aqueles 15 dias, se não é para descansar, pelo menos para ele preparar aquele segundo momento, que é o segundo turno, que é o segundo semestre, né? Certo. Então, não existe isso. As férias do professor vão até dia 31 de janeiro, de dia 2 de janeiro a dia 31 de janeiro. Então, por exemplo, algumas escolas convocam no dia 30, no dia 31, isso não é permitido. E os 15 dias de julho não são considerados férias. Então não pode haver o fracionamento. Nós tivemos um caso de uma denúncia esse ano de uma escola que pretendia iniciar no dia 18 de janeiro, utilizando esse argumento. Isso não existe. É lei estadual, podem ligar para o sindicato, nós indicaremos a lei, o número exatamente dela, não é permitido. Não há possibilidade das férias dos professores serem fracionadas. Maravilha, professora. A gente está chegando no final do programa. Quem tiver qualquer dúvida, o que pode fazer? Ligar para o Simpro Petrópolis, né? Entrar em contato conosco. Nossos telefones estão todos no site, nosso site Simpro Petrópolis, né? E região. É fácil encontrar. Nós temos a secretária, nós temos a nossa secretaria, nós temos o nosso departamento jurídico sempre funcionando, né? Os atendimentos dos advogados são apenas nas terças e quinta-feiras, né? Mas o jurídico funciona todas as tardes. Maravilha. Nossa secretaria também. E é muito importante que o professor entre em contato com o seu sindicato. Aquele espaço é seu, aquele espaço é do professor. Muito obrigada, professor Frederico. Sempre um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. E obrigada a você que ficou com a gente hoje para a gente entender um pouco melhor, né, o que a reforma trabalhista fez com os professores. Queria agradecer a você
que em vários momentos me encontra pela rua, fala que assiste o programa Trabalhador em Foco, e eu acho isso um máximo, porque aqui a gente não está fazendo um programa assim de bem-estar, qualidade de vida, a gente está falando de coisas duras, coisas sérias, e é o máximo receber o carinho de você, telespectador na rua. Eu adoro de verdade, pode falar que eu vou ficar toda feliz. Um beijo grande, voltamos na próxima semana, até lá!